Olá galerinha, tudo bem? Nós vamos agora vermos um pouco, a partir do capítulo 9, sobre a cultura grega e o helenismo. Então vocês podem acompanhar aí a partir da página 101, certo? Então, depois da Guerra do Peloponeso, algumas cidades-estados gregas começaram a entrar em crise. E aí nós podemos nos questionar, mas o que foi essa Guerra do Peloponeso? Vamos nos lembrar lá que havia uma disputa muito séria para que Atenas não crescesse economicamente. Então esse foi o motivo da Guerra do Peloponeso. Então durante várias guerras, além das questões de saúde, como por exemplo a peste que houve naquele período, então a Macedônia estava assistindo a tudo isso só esperando o momento certo de agir. Então o rei Felipe II ele vai preparar o seu exército, Felipe II, rei da Macedônia, ele vai preparar lá o seu exército, dessa forma ele vai e parte para o ataque. O rei Felipe II vai vencer o exército das cidades de Tebas e Atenas, na batalha que foi chamada de Queroneia, lá em 338 a.C. Então, depois disso, ele teve que lutar contra uma nobreza turbulenta, que reclamava por mais privilégios, ou seja, os caras não faziam nada, mas queriam muito mais, estavam insatisfeitos com aquilo que eles tinham. Então o que é que acontece? 2 anos depois, Alexandre, filho de Felipe II, ele vai herdar o reino, que foi organizado aí depois, antes no caso, por Felipe II. E foi organizado, sabemos que é através das mãos de ferro. Como assim? Ele teve que usar a violência para poder organizar e conquistar o que ele queria. Então, Alexandre, ele foi o cara que foi educado por Aristóteles. E aí nós já entramos na questão da filosofia. Aristóteles foi um dos maiores filósofos gregos. E por que não dizer um dos maiores filósofos da história mundial. Então ele vai falar e defender muito a questão da lógica, da ética e da racionalidade grega. Então, o primeiro grande desafio de Alexandre foi conter essas revoltas dos povos que estavam aí sob o domínio dos macedônios. Então ele vai aí começar toda essa construção do seu governo, e os tebanos caíram diante de Alexandre. Alexandre conseguiu dominar do jeito que ele queria. Claro que do mesmo modo também de seu pai, com mãos de ferro. Então as derrotas que foram impostas às cidades de Atenas, por exemplo, encerrou aí os ideais e os fins da democracia e da liberdade. Vamos nos lembrar que nós vimos lá nas aulas anteriores que Atenas era conhecida como o berço da democracia. Então, enquanto Esparta ficou conhecida como uma cidade guerreira, Atenas vai ser conhecida como a cidade berço da democracia. Podemos falar também da filosofia. Não é que Atenas não tivesse um exército. O que eu quero dizer é que o carro forte, vamos dizer assim, de Atenas seria realmente esses ideais de democracia, da filosofia. Então, para realizar o sonho de Felipe II, Alexandre, que era pai de Alexandre, ele quis invadir e conquistar o Império Persa. Então Alexandre vai partir, vai derrotar Dario III da Pérsia, e aí então vai conquistar depois o Egito e Tiro lá em 332. Outro fato também, o exército de Alexandre era bem inferior, detalhe, O exército de Alexandre era bem inferior ao exército persa, mas mesmo assim ele conseguiu vencer. Então, depois que Dario III foi completamente derrotado, o povo vai conferir aí a Alexandre o título de imperador persa. Depois de tudo isso, quando ele vai conquistar o Egito, Alexandre, ele vai ser também coroado imperador, ou seja, faraó. E aí Alexandre passou a ser considerado praticamente como um deus. Depois disso tudo, outro aspecto importante das conquistas de Alexandre foi de não destruir a cultura dos povos conquistados. Como assim? Quando os caras lá poderosos eles invadiam um território e dominavam, o que eles faziam, o que eles exigiam que aquele povo dominado vivesse a cultura do povo dominador. Então, Alexandre ele conservou, vamos dizer assim, a cultura e as tradições dos povos que ele dominou. Essa mistura aí de culturas vai surgir uma nova referência cultural que vai ser chamada de helenismo. Foco. Helenismo foi a fusão
de culturas, principalmente entre os povos gregos e os povos da cultura oriental. Então, quando se vê falar em helenismo, já se sabe. Helenismo foi essa junção de culturas entre os gregos e entre a parte oriental, que deu origem aí ao que essa popular, essa famosa, vamos dizer assim, cultura chamada de helenismo. Então, para expandir o helenismo, Alexandre vai criar cidades, né, por todo o território e vai dar, inclusive Alexandre ele vai criar uma cidade que vai dar o nome do cavalo dele, do Céfalo, né? Ele quis homenagear o cavalo, né? Fazer o quê? E aí então o que acontece? Os soldados gregos eles pretendiam voltar, né? Depois de tantas andanças aí conquistando territórios, mas Alexandre convenceu-os a continuar e depois que eles derrotaram o Shah da Pérsia, na Idade Terceira, ele arrebatou as mais 3 importantes cidades do Império. Então, Alexandre ele conquistou as 3 principais cidades do Império Persa, que seria a Babilônia, né, uma das 3, a Babilônia, Susa e Pérsepolis, que eram as cidades, vamos dizer assim, imperiais. Depois de tudo isso, né, que Dario III fugiu, foi morto. Então, todo o Império Persa ele vai cair nas mãos de Alexandre, e aí aumenta cada vez mais o seu domínio, o seu poder. Alexandre seguiu para o Oriente, mas o imperador morreu na Babilônia. Né? Alexandre morreu aos 33 anos, lá por volta de 323 a.C., depois de ter fundado o maior império que um ser humano já havia criado. Então, ele conseguiu montar esse império todo. As causas da morte de Alexandre, aí começa o zum, né? Tem aquelas conversas de vizinha que um diz uma coisa, outro diz outra. Então, a mesma coisa aconteceu com a morte de Alexandre. Ninguém sabe ao certo hoje como foi que Alexandre morreu, mas uns dizem que foi por conta da malária e outros dizem que foi por conta do envenenamento, né? Vai saber. O fato é que ele morreu, né? Então, depois de tudo isso, o fato de Alexandre ter tido uma educação diferente, né, fez com que as suas conquistas não ficassem somente no aspecto militar. Isso foi fato. Então, Alexandre ele foi marcante a sua atuação aí na questão da cultura grega, com a junção das culturas orientais, que foi essa junção que nós vimos agora, que foi chamada de helenismo. E depois de tudo isso, essa fusão fez com que, de certo modo, ele conseguisse manter um certo domínio, uma certa unidade entre essas partes aí conquistadas. Então, o fato que nós devemos chamar a atenção também é que o helenismo é um fenômeno urbano, né? Se desenvolveu principalmente nessas grandes cidades aí dos impérios aos quais Alexandre dominou. Então, segundo o historiador Plutarco, o processo de urbanização já começa aí um pouco na Grécia, obviamente, com Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, como era chamado. E aí, então, depois, né, vai entrar a questão também do Egito, do Afeganistão, onde toda essa região vai ser influenciada aí pela cultura, pelo domínio de Alexandre. Então, o modo de circulação da difusão da língua, do estilo de vida e da cultura era através de jogos, de artes, poesia, música, teatro, comércio. E, claro, tudo isso era desenvolvido, a questão de leis também, o diálogo entre todos eles lá, eram resolvidos através da língua, do idioma grego, que ainda é utilizado, né, passou a ser utilizado naquele período e ainda é utilizado. Então, um ponto comum aí, todo esse meio depois de Alexandre ter fundado isso tudo, foi a função disso, vão se reconhecer aí 2 grupos distintos, que são os helenos e os bárbaros. Então, quem seriam os helenos? Os helenos são aqueles povos que aderiram à cultura de Alexandre, essa fusão da cultura que houve aí entre o povo grego e o povo do Oriente, e aí deu origem ao helenismo. E quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aquelas pessoas estrangeiras que não falavam a língua grega, não tinham seus costumes, suas tradições, ou seja, não pertenciam ao mundo grego. Eles tinham a própria cultura deles e, por não ser uma cultura grega, recebiam o nome de bárbaros. Né? Algo tipo assim, selvagem.
Então, uma característica também da cultura grega é a religião. Eles eram politeístas. Lembra lá o que é politeísmo? Politeísmo é aquela religião que acredita em vários deuses. Muito bem. E aí o que é que acontece? Os deuses, né, eles eram antropomórficos. Como assim? Que palavrão é esse? Antropomórfico quer dizer que ele tinha a mesma qualidade, ou vamos dizer assim, as características humanas. O que diferenciava um deus grego de um homem comum era a sua imortalidade. Então, o fato, a única diferença que havia entre um deus grego e uma pessoa comum era o fato do deus grego ser imortal e o ser humano não, né? Então, os heróis gregos também eram chamados aí de semideuses. Na verdade, eles possuíam metade humana na sua natureza, né? E a outra metade, vamos dizer assim, quase que Deus, né? Só que devido a, mesmo assim eles poderiam ser mortos, eles não eram imortais. Imortais eram só os deuses. Então, um exemplo foi o caso de Aquiles, né? O caso lá do calcanhar de Aquiles, que é muito interessante. Quem tiver curiosidade, dá uma pesquisadinha aí depois do vídeo, certo? Outra questão também é que vai se destacar a mitologia. A mitologia grega vai ser um dos fatores principais e importantes da característica desse povo. Outra questão também aí, né? Alguns deuses, vamos lá. Alguns deuses que fazem parte dessa mitologia grega. Zeus, por exemplo, que era o principal deus, governava o Olimpo, que era uma montanha lá enorme, onde os deuses viviam. Tinha Hera, que era a esposa de Zeus, que era a deusa protetora do casamento, das crianças, dos lares. Atena, que era a deusa da sabedoria, também protetora da guerra. Afrodite, que era a deusa do amor e da beleza. Apolo, deus do sol, da música, da profecia, da medicina. E Ares, que era o deus da guerra, que era filho de Zeus e de Hera. Dentre tantos outros, né? E nós podemos destacar aí também nessa questão dos semideuses o famoso Hércules, né? Que era filho de Zeus, que também vai fazer parte aí, compor esse cenário da mitologia grega. Outro ponto também interessante é o teatro. O teatro foi muito importante no mundo grego porque ele reforçava as ideologias, a cultura. Era uma forma de difundir a cultura grega, né? Através de uma forma, vamos dizer assim, bem criativa, bem dinâmica, bem bacaninha, né? E aí então a origem do teatro grego vai ter com a realização das festas dionísicas, né? Dionisíacas, perdão, que era as festas ao deus Dionísio, que era o deus do vinho. Vão ser utilizadas a questão de dança, gestos, músicas, poesias, para falar sobre os deuses, o que acabaria por transformar-se numa parte cultural, né, marcante. O teatro foi muito importante porque dava visibilidade e sustentação às instituições existentes, ou seja, reforçava o poder do império, reforçava o domínio que se exercia e uma forma de manter a cultura grega, vamos dizer assim, de certo ponto que unida. Né? Eles utilizaram a cultura para que, de certa forma, tivesse uma certa unidade entre eles. Então, quando ia haver uma exibição de um teatro lá, que reunia toda aquela galerinha lá para assistir, no caso, era uma demonstração do poder econômico, geralmente, né? Se transformava principalmente em um palco onde mostrava-se o triunfo ateniense, que era aplaudido por todos, né? Detalhe, no teatro as mulheres não poderiam atuar, eram só os homens. Tanto que machistas, né? Um tanto não, completamente. E aí então, os papéis femininos também eram interpretados pelos homens, só que eles utilizavam algumas máscaras, né? Para se mudavam a voz, aquela performance toda. E aí então, nessas guerras, né, perdão, nesses teatros, nessas encenações, demonstrava-se muito também, além da cultura deles, a questão do poder dos deuses. Então vão se destacar aí alguns escritores, principalmente como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes. Uma questão aí muito importante vai ser a arquitetura. Então,
Os gregos desenvolveram técnicas de arquitetura interessantes, construíram templos, teatros, né, tudo isso, ginásios, praças. E aí então temos aí algumas características, né? Os principais monumentos da arquitetura grega seriam os templos. O mais importante era o Partenon de Atenas, onde se encontrava as Cariátides, né, que homenageavam as mulheres de Cária. Nos teatros, no caso, eram lugares abertos. Vai se destacar aí o teatro de Epidauro, lá no século IV a.C. E também, né, esse teatro que se destacava, uma das características principais dele eram os 55 degraus. Os ginásios, né, que eram destinados à cultura física, vamos lembrar também que a cultura grega se destacava de modo muito importante, né, pela valorização do físico. Então nós vimos que quando uma criança nascia com alguma necessidade especial, por ordem ela tinha que ser morta, né, porque eles só queriam aceitar pessoas que fossem normais, ou seja, que não tinha nenhuma necessidade especial. Porque naquele tempo ter uma necessidade especial era um sinal de uma maldição dos deuses. Então muitas crianças eram jogadas lá, né? Eram assassinadas. Enfim. Com relação à pintura, podemos nos destacar aí também a questão da produção da cerâmica, né? Os belos vasos produzidos principalmente para ornamentações. Dentre eles nós podemos destacar aí, entre os vários tipos de vasos, como a ânfora, que eram vasos feitos de barro ou terracota, né, onde se armazenavam gêneros de consumo, ou seja, o que eles precisavam para se alimentar. Temos também a hidra, que eles utilizavam para armazenar líquidos, e a cratera, que tem uma boca muito larga, né, servia para misturar a água ao vinho. Com relação às esculturas, nós temos aí esculturas de formas humanas, que eram a característica principal. Essas esculturas da cultura grega, galerinha, ela valorizava principalmente a estrutura física, né? O aspecto físico que estava em primeiro lugar. Então vamos se destacar aí alguns escultores, os mestres da escultura como Praxíteles, Policleto, Fídias, Lisipo e Miro. E aí nós chegamos num ponto muito interessante da cultura grega, que é a filosofia. Então, a filosofia, vamos de uma forma bem simples, para que fique fácil de vocês entenderem, fixarem aí na mente, que a filosofia é um amor ou busca pela sabedoria. Então, eles tinham essa preocupação, de questionar. Eu costumo refletir que a filosofia é a mãe das ciências humanas. Pronto. E o que são ciências humanas? São todas aquelas ciências que estudam as ações humanas na sociedade. Como, por exemplo, a história, né, também a geografia, sociologia, antropologia. Então, a filosofia, vamos dizer que seja a mãe dessas disciplinas. Porque a filosofia leva ao questionamento. Ou seja, não fazer com que as pessoas aceitem tudo de uma forma pacífica. Não, ensinava a questionar. Isso é assim, mas por quê? E a busca pelo conhecimento. Mas aí, na filosofia, eu vou destacar aqui os três principais expoentes da filosofia grega. Primeiro, Sócrates, que viveu de 470 a 399 a.C., né? Ele não deixou nenhum livro escrito. Tudo que nós conhecemos sobre Sócrates, nós sabemos através de Platão, relatado que era discípulo de Sócrates, então ele relatou muitas coisas. Então, Sócrates ele ensinava as pessoas a questionarem. Então, diante de um cenário que nós estamos vendo, principalmente no nosso Brasil, vamos partir agora para a nossa atualidade, para o nosso dia a dia. Diante do cenário que nós vivemos, vamos entender, encaixar aí a pessoa de Sócrates. Sócrates ele ensinava a questionar e não aceitar tudo pacificamente. Ele costumava, a frase que foi atribuída a ele, né? Só sei que nada sei. Então ele ensinava a questionar. E se nós trouxermos hoje para a nossa atualidade, a finalidade também da história e da educação de uma forma geral é ensinar vocês a questionarem, a não entenderem
quer dizer, a não aceitarem tudo o que está acontecendo na nossa sociedade aí de uma forma simples, qualquer. Não, quem disse? Foi fulano, porque disse que era isso e isso. Mas será que é? Vamos questionar, vamos pesquisar. Felizmente nosso governo aí não tem essa prática, né? Ele quer distância das pesquisas. Mas nós temos que entender que o objetivo principal da educação, e agora eu vou puxar um pouquinho para a história, o principal objetivo da história é questionar o porquê de cada coisa, o porquê de cada situação. Então, gente, outra coisa muito interessante aí é que Sócrates ele vai ser executado, acusado de corromper a juventude. Então disseram que Sócrates estava corrompendo, estava levando os jovens ao mau caminho. Será que Sócrates estava levando o povo, os jovens ao mau caminho porque estava ensinando os jovens a pensarem, a questionarem, a lutarem por seus direitos? Vamos voltar um pouquinho aí na nossa história, né, do Brasil. Nós vemos aí não tão distante, na década de 60, quando se inicia o golpe militar, a ditadura militar, diga-se de passagem, nós vemos que foi a filosofia, a história e tantas outras disciplinas das ciências humanas foram deixadas de lado. Porque o objetivo de quem dominava, tanto nesse período da história da Grécia, como no período do Brasil, tanto antigo como atual, é que as pessoas não questionassem, simplesmente aceitassem tudo da forma que fosse dita, né? Porque quanto menos pessoas soubessem, maior é o poder de quem está no comando. Vamos falar agora um pouquinho de Platão. Platão viveu de 429 a 347 a.C., foi discípulo de Sócrates, escreveu um principal livro que foi chamado de A República, onde defende aí um tipo de sociedade fundamentada nos princípios da razão. Ou seja, o pesquisar, o raciocínio, o investigar, o procurar, o entender o sentido da sociedade. Então, Platão ele vai sair desse misticismo que havia, dessa questão da mitologia, onde tudo era explicado pelos deuses, tudo, se aconteceu isso é porque um deus se zangou e fez isso, né? Como não é diferente dos dias de hoje, as pessoas fazem tudo de errado na vida, né? Faz tantas coisas lá, mas quando alguma coisa não dá certo, foi Deus quem quis. Nunca é a reação das nossas ações, mas Deus que quis. Será que é? Às vezes somos nós, né, que não queremos assumir as nossas responsabilidades na vida. Aí é mais fácil colocar a culpa em Deus, né? Então, isso faz com que a sociedade, as pessoas não enxerguem os seus erros, não busquem uma alternativa de vida para alterar essa realidade, né? Então, vamos deixar de jogar a culpa em Deus, no vento mal, seja lá em que for, e vamos assumir as nossas responsabilidades, né? Já está na hora. Então, Aristóteles, ele viveu de 384 a 222 a.C., discípulo de Platão. Enquanto seu professor se preocupava com as questões da metafísica, ele se dedicava a analisar a sociedade e o governo, as origens, as estruturas, defendia uma vida sem grandes excessos, né? Comportada, o que ele chamava de sofrosine. Então, ou seja, Aristóteles ele vai se dedicar mais um pouco a essa questão política, né? O porquê de cada situação, analisar a estrutura do governo, toda essa situação. Então, são esses três caras aí que nós falamos na filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles. Outro ponto que nós temos aí é a ciência. Vamos destacar aí na Grécia a questão da matemática, da medicina, das ciências naturais, né? Uma contribuição muito grande aí de Tales de Mileto e Pitágoras, né, que fizeram lá grandes trabalhos de cálculos matemáticos, também na área da geometria. Na medicina vai se destacar Hipócrates, que conseguiu tratar doenças mostrando que os sintomas vinham de causas naturais e não de crendices e de superstições. Então Hipócrates ele foi buscar uma resposta para as enfermidades que aconteciam. Como assim? Hoje em dia não é diferente. Às vezes uma pessoa adoece, aí os mais velhos costumam dizer: foi um vento que passou. Foi isso, foi aquilo outro.
não é um ar, o ar por si só não vai causar uma doença que chegou ali e morreu, a não ser que viu uma bactéria muito terrível, né? O que é que acontece? É que muitas coisas elas são explicadas de formas supersticiosas, com crendices, né? Morreu porque chegou a hora, por exemplo. Será que foi porque chegou a hora mesmo? Será que essa pessoa não passou a vida inteira sem se cuidar, né? E chegou um determinado momento que o organismo não resistiu e morreu, né? Partiu. Ou será que foi um vento, como se costuma dizer, ou uma raiva de um Deus que chegou lá e matou? Né? Outra questão aí, nas ciências naturais, vai se destacar Anaximandro e Aristóteles. Na literatura nós temos o Homero, seus poemas Ilíada e Odisseia. Na história, da forma científica, ou seja, a história da forma que nós estudamos, um destaque aí para Heródoto, né, que escreveu seu livro História, retratando aí as guerras médicas. Heródoto é o cara que é considerado o pai da história enquanto ciência, né? E aí então, outro historiador importante foi Tucídides, que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. Então, Heródoto é considerado o pai da história, não a história que nós conhecemos hoje, o que questiona era mais uma história narrativa. Então há uma divergência nessa questão de história científica, história narrativa, mas o que eu quero que vocês entendam é isso, que Heródoto ele foi considerado o pai da história por ter escrito um livro dando início aí essa questão da narração histórica, do registro histórico, como também Tucídides, que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso. Então é isso, galerinha. Foi essa breve conversa que nós tivemos, essa breve explicação sobre essa parte muito importante da Grécia. Nós falamos sobre a cultura grega e o helenismo. Então, tchau, até mais.